Oi, agora fique com divulgação de canais e depois o filme inédito O Exorcista. Oi. Obrigado, Silvio Santos. Eu não tenho medo do Exorcista. O gratíssimo é lista e você tem, né, Gratinho? Eu não, eu tenho mais medo da sua cara do que do exorcista. Que isso, Gratinho? Não me tire, eu fico triste. Olha só o canal musical. Um musical mais lindo do que o outro. AMC Vídeos. Divulgado agora, primeiro do dia. São muitos, como sempre. Agora que notícia quadris, o canal da Marta, um canal rural maravilhoso, olha só, pés de mamões, a temoia é uma delícia, é prima da fruta do cote, que eu adoro muito. Olha a goiabada, Cascão, ela não toma banho? Não, Gratinho, é uma goiabada que você sente a goiaba no meio, é muito deliciosa, olha só, como manter uma horta orgânica. O que é horta orgânica? É que não contém agrotóxico. O agrotóxico mata as tripas por dentro. Fala termo científico, cara. Eu só tenho 5 aninhos. Você só me ensina coisas erradas. Que isso, Gratinho? É muita intelectualidade pra eu te ensinar as coisas. Canal da Marta, canal abençoado por Deus Papaizinho. Agora o canal maravilhoso, Cantinho da Leia, olha só, Rotina da Noite, uma cantora internacional, quer dizer, brasileira, mas é muito mais americana, Corona, muito prazer, sou seu fã, Corona, cante uma palhinha pra todos nós brasileiros mortais. Tomar vacina é bom demais. Oh, oh yeah. Tomar vacina é bom demais. Bolsonaro, mané. É verdade, Corona. Você é brasileira, as pessoas pensam que você é americana. É verdade. Eu sou brasileira, mas moro nos Estados Unidos. Eu sim sou muito famosa nos Estados Unidos. Chupa Anitta. Sacaninha. Muito obrigado, Corona. Por que parei de gravar? Muito triste. Por que você parou de gravar? Seu canal é tão bonitinho. Você é muito famosa. Cantinho da Leia. Divulgada aqui agora. Agora o canal Cipota Salvadoreia Vlogs. Ela tem muitos soldadinhos. E como ela já me ajudou com muitos soldadinhos, eu vou divulgar até os soldadinhos. Está ficando cansativo falar soldadinhos, mas tudo bem, não falarei mais soldadinhos. Crochê Baby. Amanhã, mesmo sendo soldadinhos, amanhã me inscreverei no seu canal também. Olha só, espanhol do Paraguai. Hablas pra mim que eu não sei falar espanhol. Vestido arco-íris a crochê. Isso eu sei, até o analfabeto sabe que é vestido. Fale uma palavra em espanhol que eu não saiba. Espanhol do Paraguai. Desenhos de crochê. Desenhos de crochê. Interessante. Você é muito Paraguai demais, espanhol. O que é a bonequinha em espanhol, pelo menos, para me ajudar? Munheca. Munheca? Muneca. Legal, pelo menos aprendi uma palavra em português, espanhol. Munhequita, Crochê Baby, um canal maravilhoso. Esse é o canal que tem bastante soldadinhos. Cipota Salvadoreia Vlogs, espanhol, por favor. Pantalão de crochê para bebê. Isso eu sei, espanhol. Quero que você traduza, eu não sei. É calça de crochê para bebezito. Muito obrigado. E o suéter é o que? É blusa. Mi amigo de Brasil. A blusa é muito bom. É o que? Recordo com luva. Recordação com as luvitas. Muito obrigado. Então, Cipota Salvadorenha Vlogs, você irá ganhar não só um inscrito, mas muitos inscritos que eu recomendo para você. Agora o canal de Masterchef do YouTube, canal Meu Cantinho do Lar e Receitas. Olha aquelas panelinhas acima, meus pais tinham e duraram muitos resistentes
Tates. Olha só, Scooby-Doo. Ai, olha só, salsicha. Salsicha tá apertada no vaso. Scooby-Doo. Tem nada a ver. A salsicha que ela está falando é o aprendi. Scooby-Doo. Tem nada a ver. Olha só, tomate recheado. Desinfetante de limão, que interessante. Costelinha na banha de porco. Então esse é o canal muito degustativo. Canal Meu Cantinho do Lar e Receitas. Agora o canal Diversos Assuntos e Companhia. Silvio Santos. Que dá uma palhinha. Mamãe, é bem bolado. Olha só, ele está comemorando 1.000 inscritos. Daqui a 1.000 anos o garotinho também irá comemorar. Que isso? Não humilhe, coitadinho. Faz de conta que ele é famoso também. Olha só, Silvio Santos, ele faz muitas lives. Bem bolado, faz muitas lives. Eu vou colocar ele para fazer lives no SBT. Que SBT o quê? O SBT está decadente. Como colocar seu link? Olha só que legalzinho. Também dá muitas dicas. Diversos assuntos e companhia. Agora, outro soldadinho da Cipota Salvadorenha Vlogs. Anotem esse canal que vocês irão ganhar muitos soldadinhos. Olha só, estou ajudando vocês. Anotem Cipota Salvadorenha Vlogs. Muitos soldadinhos. Daniel Eu Travesso. Espanhol, traduza para mim. Eres travessito. Eu não falei para falar no diminutivo, falei para traduzir para o português, o seu animal. É travesso, mi amiguito de Brasil. É interessante, hermoso, é charmoso. Sim, outono, correto. Então, lá na natureza com certeza. Eres assim mesmo, mi hombre de Brasil. Então, Daniel, eu travieso, divulgado. E dentro de 2 dias, mesmo sendo soldadinho, me inscreverei no seu canal, meu amiguinho. Agora o canal maravilhoso, Dicas da Lau. Olha só, limpeza de micro-ondas, é muito difícil. Ela vai ensinar você o passo a passo, arrumando as coisas do bebê. Pablo Vittar. Sua mãe me pegou. O que manda, Pablo? Eu não sou Pablo, eu sou Pabla. O que manda, Pabla? Eu estou arrumando as coisas do meu bebê também. Do seu bebê? Você vai adotar? Não, estou esperando. Mas, Pablo Vittar, você é homem. Eu sou mulher. Não, Pablo, você não tem útero. Eu tenho, sim. Então, tudo bem, vai continuar roubando aí, não é minha paciência. Olha só, limpando, organize o guarda-roupa. Ela também é uma Masterchef. Então, dicas da Lau, sempre em alto astral. Agora mais um canal de língua latina, doces, suculentas e más. Espanhol do Paraguai, venha me ajudar aqui, por favor. O que está escrito aqui? Agora ferrou, porque eu não sei. Não é espanhol não, hein? Tem certeza? É verdade, olha só. É uma palavra mais difícil do que a outra. Deve ser os nomes científicos, sua anta. Fui! Volte aqui, espanhol brincadeirinha, mas tudo bem, então. Nomes científicos das suculentas, dos cactos. Que garrita de osso. O osso deve ser o ossinho da gente. Garrita de osso. Ossito, o osso é urso, não é? O osso que é osso. O espanhol. Sim, osso, ossito. É urso, compreendestes? Sim, entendi. Então, ele parece uma garrinha de urso. Agora faz sentido. É muito bom saber um pouquinho de espanhol, dos suculetas e... Mamãe, agora o canal Diana Sock para socar a solidão. Olha, ela divulgou o nosso canal. Muito obrigado. Deus te abençoe. Estamos ficando famosos. Mamãe. Verdade, Silvio Santos. Olha só, ensinando a fazer sabor caseiro. Também é uma vlogueira, Masterchef. Dia de faxina. Vaso feito de garrafa de
Cândida, olha só que bonitinho. Mais uma vez, Dayana, Deus te abençoe por nos ter divulgado. Estamos retribuindo essa gentileza. Deus te abençoe mais uma vez. Agora o canal da nossa amiguinha Ellen Dias. Ela não posta vídeos fazem dias. Essa criança agora é mentirinha. Poste vídeos para a gente te dar muitos likes e você ganhar muitos inscritos. O sol é para todos. Deus te abençoe, minha amiguinha Ellen Dias. Agora, uma das maiores cantoras asiáticas da Ásia, Rendang Triana Oficial. Você falou asiática da Ásia, é óbvio. Você queria que ela fosse asiática da Europa, ô animal? Mas é verdade, garotinho, olha só. Ela compõe, ela produz. Ela é uma popstar praticamente da Ásia. É uma diva. Canta muito, garotinho. É praticamente um teatro em cada vídeo. Recomendo pra vocês. Rendang Triana Oficial. Ei, Patrick, olha a banana. É, macarrão. Não, Patrick, banana. Macarrão, sai pra lá vocês dois. Flores da Vera Andrade, mais um abençoado canal do interior. Como eu gostaria de morar no interior, cidade é muito barulhenta. Olha só, colhendo bananas, macarrão, suculentas. Carrinho de pedreiro com suculentas. Olha só, um vídeo mais lindo do que o outro. Um canal abençoado por Deus Pai. Flores da Vera Andrade. Flores para todos vocês, mulheres do meu canal. Agora mais um canal abençoado que nos divulgou novamente, Fábio AV. Estamos retribuindo, não é garotinho de 5 aninhos. Olha lá o One Piece. O que você falou? Olha lá o One Piece, o mangá. Ah, verdade, o anime você está falando. O One Piece é para os fortes. São mais de 1000 episódios. Quem for começar vai ficar uns 3 meses. É maior do que a Bíblia. Eu sacaneei. Mas olha só, ele é o rei das lives. Ele nos divulgou. É uma dessas daí. Muito obrigado, meu amiguinho. Deus te abençoe. Domingão do Fabião. É isso aí, Fabião. Deus te abençoe. Hoje e sempre, até no amanhãzão. Foi o que deu pra fazer a riminha. Nossa, cara, essa riminha não teve graça nenhuma, cara. Eu que tenho 5 aninhos, faço uma rima melhor. Então faz, então, a rima do Fábio. Eu não vou falar. Então tudo bem, então, Fábio AV, o canal que tem tudo a ver. Agora rimou, gratinho. Fiquei muito feliz. Agora mais um canal rural maravilhoso, horta orgânica do japonês e receitas. Ele não é neto do Jaspion e bisneto do Ultraman? É verdade, garotinho, os descendentes deles são muito famosos. O japonês é um povo culto, inteligente, olha só, amanhecer no sítio, soltando as galinhas, colhendo feijão com gatinha falante. Ela fala, garotinho, ela tem poderes místicos, doce de abóbora com coco na panela, olha só, a forma correta de ensacar caquis, pra você ficar antenado, garotinho de 5 aninhos, horta orgânica do japonês e receitas. Agora o canal de uma garotinha, ai, Vivi, deve ter a sua idade, garotinho de 5 aninhos. É verdade, deve ter 5 aninhos, minha idade. Então, olha só como hidrata o cabelo. Vamos se inscrever no canal da garotinha, encher ela de inscritos para ficar muito feliz. Ai, Vivi, deve ser assim, meu inglês é muito bom. Agora o canal do nosso amiguinho Iranildo Silva. Ele é vlogueiro, olha só suas peripécias diárias. O que é resenha? Resenha, conversinha detalhada, tipo... É tipo uma tese, um texto mais longo, entendeu? Você falar da vida de uma pessoa mais profundamente. Isso é uma resenha, garotinho. Tomar café. Muito obrigado, meu amiguinho. Deus te abençoe. O que é Jerimu? Abóbora, entre parênteses lá, garotinho. Você não enxerga. Diversão e família. Então é isso aí. Iranildo Silva, o canal da família. Agora o canal José Expedito Pesca e Aventuras. Olha a pescaria. Dá mais pra piaba do que pra
Oscar, Bolsonaro e Lula por aqui. Companheiro, eu vou pescar eleitores, companheiro. Eu vou ganhar essa. Sacaneei. Bolsonaro, o que você fala disso? Pô, que isso? Eu vou ser eleito, Que isso, companheiro? O reeleito aqui vai ser eu. Mas eu sou o presidente Sorrata. É verdade. Peraí, mas vocês dois são farinha do mesmo saco. É verdade, companheiro. Nós dois somos amiguinhos. No final a gente se afinge. É isso aí. Vamos tomar cervejinha, Lula. Vambora, companheiro. Sai pra lá, vocês dois. Eu vou votar nenhum de vocês dois. O brasileiro deve estar louco de ali. Primeiro, segundo lugar das pesquisas. O brasileiro deve estar tomando metanol ou álcool gasolina batizada. José Expedito, Pesca e Aventuras. Canal maravilhoso. Agora o canal João Silva, comédia, olha que comédia, novo corte de cabelo, Barney e Fred. Ei, Fred, vem cortando meu cabelo. Já vou, Danico. Vou pegar o piniquinho e colocar na sua cabeça. Vai ficar bonito, Fred. Vai ficar maravilhoso. Olha só, Barney não quer me meter não, mas eu acho que vai ficar porcaria. Mas tudo bem, olha só, fazendo jarro, vaso de telha, olha só, suco verde, caqueira de garrafa, fazendo mesa com resíduo de porta. Ele é o ninja das construções, ele faz muitas coisas, ele é João Silva, comédia. Agora a rainha das plantas do YouTube, Keila RKSC13. Ei, companheiro, 13 é PT. Você tem que colocar 17. Loucura. Tem que colocar 45. Sai pra lá vocês, ela coloca o que ela quiser. Ela tem um vídeo, mas daqui a pouco entrar milhões de inscritos, seguidores. Ela é gente boa, ela é Keila RKSC13. Agora o canal Lucas Souza, amanhã me inscrever nesse seu canal, amiguinho. Ele é vlogueiro, ele é Masterchef. Olha lá, o menino fantasma de branco. Eu tenho medo. Ele vai pegar o seu pé essa noite debaixo da cama. Eu sacaneei. É mentirinha, garotinha, só vai te escortejar. Eu sacaneei de novo. Sai pra lá, ô babaca. Eu tenho mais medo de você do que do fantasma. Ai, mas então vocês não vão acreditar no que chegou pra minha filha. O que chegou? Não estou acreditando. O amor nasce quando Cristo renasce. Que bonitinha, é verdade. 10 mandamentos do médico do SUS, acabados do mês. Cremosinho. Eu adoro cremosinho de morango. Faz um pra mim. Eu não vou fazer nada. Vai lá e faz, garotinha. Mistura leite, põe açúcar, põe o suquinho. E coloca aquela ligadeira. Também tô ligado no picolé. Então, Lucas Souza, esse é o canal. Agora outro canal maravilhoso, Lud Edições, provavelmente. Eu falo muito inglês. Marcelo foi o Rezende. Então pra mim, meu filho, dá trabalho pra fazer. Você voltou do céu. Eu voltei porque lá não tem animes. Eu adoro animes. Quem que não gosta de Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Shurato, One Piece, o que? Hunter vs Hunter, Death Note, pra vocês verem que eu tô ligado. E estou ligado nesse canal maravilhoso, Lud Edits. Olá, tudo bem? Sou Paulo Henrique Amorim e vou divulgar o canal Leuzinha de Melo. Obrigado, Paulo Henrique Amorim também no céu, Leuzinha de Melo. Ela é uma vlogueira, olha só, Curitiba, São Paulo, aeroporto, Siqueira Campos, 300 quilômetros de Curitiba, exame de Covid. Espero que esteja tudo bem. Deus te abençoe, minha amiguinha. Músicas, Elias Muniz e Menino Teles. Realizando o sonho da Emanuela. Que legalzinho. Ela queria conhecer o Mickey Mouse. Finalmente realizou esse sonho. Muito legal. Olha, você, tiozão. é que ele é um cavalo. Mas ele é mais bonito que você, então. É verdade, garotinho. Eu tenho que admitir. O cavalo é um pouquinho mais bonito do que eu. Um pouquinho, você tem que fazer 1000 práticas pra ficar parecido com um cavalo. Que isso, garotinho. Eles vão pensar que é verdade. Eles vão pensar, não é verdade. Eu agora fiquei muito triste, mas eu agora fiquei feliz de novo. Esse canal aqui é maravilhoso. Leuzinha de Belo.
Agora mais um canal abençoado, Lar da Graciane. Que bonitinho, eles estão terminando a construção do seu lar. Abençoado, que Deus abençoe vocês merecem. Olha só como replantada a planta, interessantíssimo. Como fazer o contrapiso. Selagem. O que é selagem? Ela deve estar colocando selo no cabelo, alguma coisa assim. Eu não entendo essas coisas, meu amiguinho. Olha só, chegou o material. Que legal. Deus abençoe vocês. Resenha de Natal. Olá, creme Renew. Eu vou falar pra todo mundo que você passa Renew na cara pra ficar comendo suga. Que isso, garotinho? Não revela minha identidade secreta. Eu não passo Renew nenhum. Quer dizer, eu passei um pouquinho. Tem muito ácido glicólico. Como você sabe que tem ácido glicólico? É muita de assunto. Vamos subir mais aqui ou descer. Não quero falar sobre isso. Como rebocar as paredes. Igual você reboca a sua cara de Renew. Ai, sacanei agora. E o creme Nivea também, é daquele tampa azul. Aquilo é maravilhoso. O melhor creme que existe. Tira todas as rugas. Lar da Graciane. É um canal abençoado. Muito por Deus, papazinho. Agora mais um canal novo. Amanhã me inscreverei no seu canal para não dar troca de inscrições. Melhor 2 dias, meu amiguinho. Leonardo Gonçalves. Olha só, ele divulga Deus. Cid Moreira, quanto tempo? Vinde a mim. Aleluia, aleluia e aleluia. Não temas a Deus, é contigo. Lerei a Bíblia. Depois leremos juntos, meu amiguinho. Olha só o hino da cristã. Pode vir que vier, o grandão da Galileia. Deus vai te surpreender. Eu estou chegando muito. Na casa de Deus você tem de tudo, é verdade, meu amiguinho. Um canal abençoado por Deus, papazinho Leonardo Gonçalves. Agora o canal do Moisés Batista, ele não posta vídeos, mas em breve irá postar, ganhar muitos inscritos, se tornar um popstar no YouTube mundial, Moisés Batista. Agora o canal muito fofucho, Marina Chaves, de tudo um pouco. Olha só que fofurice, ela é Masterchef, ela é culinarista, ela é vlogueira, ela é tudo, Mickey Mouse. Oi, sou o Mickey Mouse. Sou o ratinho da Disney, tô muito famoso. Eu vou levar esse canal comigo pros Estados Unidos, pra Hollywood. É verdade, Mickey Mouse, o canal fofuxinho, olha só. Um vídeo mais meigo do que o outro. Pato Donald, você está aqui, você também gostou do canal. Eu não entendi nada do que ele falou. Mickey Mouse, ele me xingou. Ele é assim mesmo, ele é esquentadinho, mas ele é gente boa também. Igual esse canal, Marina Chaves, de tudo um pouco. Agora mais um canal top, Matheus Cipriano. Ele é o ninja dos carros, provavelmente ele seja o mecânico, olha só ver rebaixada. O polêmico polo vermelho, que polêmica esse polo, realmente. A transformação incrível da XT. Você tem uma Krypton lá? Tá, que isso, garotinho, mas o Krypton também é uma moto bonitinha. Ford Fusion rebaixado, olha a funilaria e pintura. Um vídeo mais interativo do que o outro. Instalei um DVD player, que legal, você instalou um DVD player. Matheus Cipriano é o canal. Mamãe, agora o canal que transmite luz, Marinês Luz, filha amada de Jesus, por que você não posta vídeos? Mamãe, é verdade, Silvio Santos, Marinês Luz, precisa postar muitos vídeos para ganhar muitos inscritos, quero te dar muitos likes ainda, minha amiguinha, Marinês Luz, que Jesus te abençoe. Agora o canal que eu gostei logo de cara, porque ele é fã de rock, pop, Marcelo Canto, Classics Rock Pop, molecada deixa pra lá, Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Bicho, o rock é maravilhoso. Lá do céu eu curto, cara, curti esse canal. Realmente, verdade, Neil Young, Scorpions, U2, Guns N' Boys, Linkin Park, Metallica, The Pretender, The Killers, Guns N' Roses deve estar em algum lugar, porque eu também sou fã do Guns N' Roses, Beatles, e etc. Elvis Presley, The Police, Information Society,
e etc, muitos etc, Madonna, Red Hot Chili Peppers. Eu tenho que ficar falando de Depeche Mode, olha só, banda dos anos 80, King of Leon, Good Toes. Olha só meu inglês maravilhoso, Duran Duran, olha só. Amava ouvir Duran Duran, The Rolling Stones, The Rhodes, The Doors, Pantera, etc. O Brasil também produziu muita coisa boa, Sepultura, o Angra e por aí vai. Marcelo Canto, Classics, Rock, Pop, divulgado. Agora vamos homenagear um canal árabe, divulgar um canal árabe, Mahamoud Oreshi Kohati. Espero que seja assim, produz um pouquinho parecidinho. Dilma Rousseff, venha passar vergonha do meu lugar aqui. Fale o nome dessas coisas que estão escritas em inglês, Dilma Rousseff. Não é tão difícil assim. É verdade. Eu estou guiar. Se vocês... Eu não quero saber do ar, Dilma Rousseff. Leia o que está escrito. My home, and my sweet, granda. É my granda. É subscribe my friend. E o que significa isso? Eu tenho a menor ideia. Eu sou Dilmanta. Então, março deve ser 28 de março. Pelo menos isso eu aprendi na escola. O árabe. E se você não sabe o inglês de Rousseff, imagina o árabe. Aí piorou. E subscribe significa se inscreva. Pelo menos assim estou aprendendo. É um canal maravilhoso. Estou homenageando os canais asiáticos e árabes. Agora o canal maravilhoso, Mundo Virtual e Afins. Olha só, dicas e inspirações de vestido de noivas, permanentes, maquiagem, decorações. Também posta vídeos fofuchos, muitas mensagens de bom dia, boa tarde. Criançada, deixa pra lá 2 a missão. Olha só, vestido de noiva. Será que o tio Cretinho vai casar com alguém? Talvez na próxima encarnação, quando ele nascer mais bonitinho, só um pouquinho. Bem-vindo, chadeiro, debutantes, olha só, vestidos de noiva, cabelos com luzes, interessantíssimo, como escolher acessórios de cabelo. Então, o mundo virtual e afins, um canal maravilhoso. Agora mais um canal que se inscreveu ontem, amanhã me inscreverei no seu canal, amiguinha, Rosa Vlogs, seu canal latino. Olha só, pássaro rojo, é pássaro vermelho, muito perigoso o trabalho, Rio de casa, chegou a neve, bananas assadas, rica manga. Olha só, eu até que não sou muito burro, sei muito pouquinho de espanhol, mas eu sei. Rosa Vlogs é um canal maravilhoso. Oi, agora a princesinha dos vídeos lindos e fofuchos, Rosiane Santos. Eu vou colocar ela no SBT, é bem bolado, um vídeo mais interessante e maravilhoso e perfeito do que o outro. Verdade, Silvio Santos, olha só, show da Com, final de semana bem animado, vim de Portugal, foi muito bom, lugar lindo, Ilha Comprida, Nando Reis, ela tem um bom gosto musical, Edson Hudson, Bar Clube de Birita, Goiânia. Olha só, Vanessa da Mata, Cristiano Araújo, quando estava vivo, Alceu Valença, edição da Expo Cristã, também Divulga Deus, Belo Horizonte, terra dos meus papaizinhos, na beira da praia. Então, o canal da Rosiane Santos é lindo, abençoado e merece muitas inscrições. Agora mais um soldadinho do Jack Leone. O canal dele tem muitos soldadinhos, tiririca. Ele tem milhões de soldadinhos. Se você se inscrever no canal do Jack Leone, ele vai ganhar no mínimo mais umas 10 inscrições. Ele é super gente boa. Olha só, cada soldadinho contém um vídeo. Tiririca do Jack Leone, o cara do YouTube. Agora, outro canal da roça maravilhoso, Vida na Roça com a Família. Olha só os galinhas. Volta lá, animal, olha só.
tratando das galinhas aqui na roça. Que bonitinha. Bilu, bilu. O lobo mau vai comer todas. Mentirinha, não vai comer nenhuma. Limpando o frango. Ah, é muito triste. Eu sou vegetariano. Pitcher procurando um dono pra morder. Olha que fofurice. O Pitcher nadando. 10 segundos depois foi comido pelo tubarão. Mentirinha de novo. Olha só como fazer bolo de fubá. Também é o Masterchef. Então, vida na roça com a família. E como sempre faço, mostro as mensagens de quem me enviou nos meus últimos vídeos. Então vamos lá. Mostrando as mensagens e as pessoas, os nomes. Deus abençoe a todos vocês. Muitas e muitas e muitas. Tem que responder algumas. Eu estou umas 3 horas gravando. Pode parecer fácil, mas não é não. Procurar cada nome, depois digitar o nome da pessoa para pôr na descrição, separar por ordem alfabética. Não é fácil não, mas é um jeito de agradecer a todos vocês. Muitos e muitos. Sintam-se homenageados também. Muito obrigado a todos vocês. Muitos vídeos, muitos canais. Cada canal tem um sonho que será realizado, pois todos vocês irão prosperar junto comigo. Um ajuda o outro. Juntos somos mais fortes. Esse aqui é outro vídeo também. Estou divulgando as mensagens. Muito obrigado a todos vocês. Oi, obrigado a todos vocês. Sai pra lá, Silvio Santos, agora sou eu. Eu sou mais importante. Você é quem? Chegou agora, já que você tá na janelinha. Você tá parecendo um Romário. Sai pra lá, você, Silvio Santos. Você nem falar, salve analfabeto. Você quer trabalhar no SBT? Não tem jeito. Fechei as portas. Eu não quero trabalhar na Globo também não, nem na Record. Não quero trabalhar em lugar nenhum. Na televisão. Você quer ter um canal? Você é muito ambicioso. Não quero ter canal, cara. Quero ter um canal no meu dente aqui que tá precisando. Luciana Gentini, Maiquetes, Mimo Gato Clinqueiro, Ivonete Vieira, Descomplicando a Matemática, Patrick Peçanha, Maria, Filho Caminhoneiro na Europa. Pediu pra te divulgar, vamos te divulgar, vai. Falar que eu não te divulguei. Filho Caminhoneiro na Europa. Oficina Mecânica do The Frigoma, registro importante, navio Inglaterra, França, gente boa, está sendo indicado filho caminhoneiro na Europa. Pronto, amiguinho, já te indiquei. Pediu para indicar também euro, então vou indicar daqui a pouco. Pera. Então, para encerrar a divulgação de canais, um rapaz mandou uma mensagem falando que eu fiz um meme de Jesus. Ele me deu dislike porque eu brinquei com Jesus. Homenageei Jesus na Páscoa, pois ele ressuscitou. Você queria que eu colocasse Jesus crucificado de novo? Jesus é alegria, meu irmão. Eu jamais vou brincar com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu rei. Independente de qual seja a sua religião, eu respeito Jesus Cristo. Respeito, amo Jesus Cristo, tenho como meu mestre e Senhor. E foi uma homenagem, ele cantando, pulando. Ressuscitou, meu irmão. Ele ressuscitou, ele salvou, ele me salvou, salvou você. Você quer ver ele pregado na cruz pro resto da vida? Não. Ele está cantando, dançando, pulando, está feliz. Esse é Jesus Cristo que todos nós queremos. Então, você falou que eu brinquei com Jesus Cristo, me deu dislike. Eu não brinquei, eu homenageei, é diferente. É só isso que eu queria falar. Agora vamos postar os outros. Encerrando a divulgação de canais, fique com Deus. Foi Jesus Cristo está feliz. Dance, cante, Senhor. O Senhor morreu por nós, mas agora não sofre mais.
O senhor é o cara, o senhor é o rei dos reis. O senhor é um meme feliz e tem certeza que está me aplaudindo lá do céu.